questão que ela está falando é uma questão muito importante. Porém, o IBAN, ele é um indígena que está apresentando o seu trabalho na universidade, né? E, enfim, ele está lá na USP apresentando o seu trabalho e não consegue ter o seu, assim, né? Não consegue ter o seu conhecimento reconhecido, né? Ela, né, pergunta se ele criou uma, o IBAN precisa, né, assim, precisa criar uma disciplina para ensinar alguma coisa para a gente. Enfim, esse é um pouco o ponto de partida, porque eu quero falar do trabalho do IBAN, né, problematizando um pouco essa relação com a universidade, com o conhecimento acadêmico, né? Até para explicar um pouco que isso aqui não é assim, não é arte apenas, né? Pelo vídeo dá para a gente perceber que tem todo um processo de pesquisa, né? Um processo de, enfim, um processo de diálogo com o conhecimento científico, com o conhecimento acadêmico, com o pensamento, né, ocidental que o IBAN está empreendendo, né? Eu vou começar comentando dois títulos, né? O título dessa mesa, que é uma expressão do IBAN, né? Vamos ver se eu lembro de cabeça. É tudo vivo, tudo fica olhando, tudo escutando, né? É isso. Então é uma expressão do IBAN para, enfim, explicando o seu conhecimento, explicando uma dessas músicas que a gente, né, que a gente ouviu, né? Então é essa, enfim, essa ideia de que tudo, enfim, tudo ouve, tudo escuta, tudo vê, né? Ela é muito importante para esse trabalho, para o que eu vou falar, e para o que a gente está vendo, né? O ensinamento dos animais, o ensinamento dos vegetais e tudo mais, né? O título, né, do que eu quero apresentar dessa fala é baseado em duas expressões que o IBAN cunhou, né, e que são muito caras para mim, né? O título é A Política dos Artistas, ou Como e com Quem se Aprende e Ensina em uma Pedagogia Runicuim, né? Política dos Artistas é ele que, enfim, cunhou essa expressão, e a ideia de pedagogia Runicuim também é uma coisa que eu venho batendo cabeça para entender junto com ele, né? Então, eu quero falar primeiro de tudo sobre a natureza desse texto, né? A natureza desse texto, assim como do filme, não é explicar, interpretar, mas de propor uma experimentação e uma bricolagem, né? Não se trata de compreender, mas de colocar os textos um ao lado do outro, como as imagens dos cantos Runimecá, Naimampu e Ubucã, para táxi, bricolagem. É importante que se entenda que este projeto é um projeto independente da universidade. E é importante também que se entenda que também é um projeto da universidade. Não a universidade institucionalizada, mas a universidade nômade, a universidade da floresta. Todas as universidades são universidades da floresta, sejam amazônicas ou não. Universidade da floresta da única maneira que pode existir, nômade. IBAN é indígena. Seu pensamento, no entanto, não foi integrado pela academia, mas também não pode ser pensado como algo externo à academia, que possamos tomar como algo a ser pesquisado, né? O que pode ser pensado em termos acadêmicos. Ele mesmo já está fazendo isso, né? Isso pode ser chamado de, talvez, né? Pode ser chamado de antropologia reversa, quando nós ocidentais e o nosso pensamento, né, nós somos olhados por uma antropologia nativa, né? Não por um olhar nativo, mas por uma antropologia nativa. E ele não só está fazendo isso, como nos chama para eu não gosto da palavra diálogo, né, mas nos chama para uma composição, para uma experimentação, né, de pensamentos. Sua maneira de fortalecer sua língua e seus cantos não é de se voltar para um narcisismo identitário, mas buscar no outro, na troca, no roubo, no confronto, no aliado inimigo, sua possibilidade de aprender, sua possibilidade de fazer-se Runicuim. Só me interessa o que não é meu, né? Essa máxima, né,
que nós conhecemos. Ele aprende conosco na universidade, no mundo da arte, no mundo dos brancos, como aprendiam seus antepassados com os estrangeiros, o jacaré, a jiboia, o cipó. Além de aprender, também ensina. Nos ensina não romanticamente a sermos mais sensíveis ou esses outros clichês estigmatizantes. Nos ensina a buscarmos nossos pressupostos, a buscarmos nos pressupostos do nosso pensamento, na nossa epistemologia, na nossa ontologia, em nossa relação com a escrita, nas nossas imagens da subjetividade, a origem do narcisismo que nos trouxe aqui, a esse grande impasse. Pois havemos de concordar que há um grande impasse, que há um impasse. É por isso que, para falar do nosso trabalho no projeto Espírito da Floresta e no Macu, não vou falar de IBAN, não vou explicar o que ele faz, o que os artistas fazem, encerrando-os de novo como objetos de meu discurso, mas também, porém, preciso falar de nós ocidentais e do nosso pensamento. Né? Para falar as coisas que eu vou falar, eu agradeço o Edson, com quem eu tive uma interlocução para poder organizar essas ideias, né? E seguindo a sugestão dele, que ele disse que nós precisamos ouvir os sábios, né? Eu quero dedicar essa apresentação, essa fala a Ana Pizarro, né? Pela generosidade que ela, né? que exprime a figura dela, né? Então, vamos lá. Baixar um pouco. Não, tá bom tamanho. Eu fiz três citações que eu vou ler. Né? Uma fala de Valdelice Veron, uma fala incrível, eu vou fazer um recorte, infelizmente, mas é assim. Ela é Guarani Kaiowá, né? Enfim, vamos lá. Ela diz o seguinte: quando se fala em civilizado, eu não quero esse tipo de civilização. Né? Essa outra cita é do André Husky, que é filho do Augusto Husky, né? O grande naturalista, que, enfim, fez um trabalho incrível no Brasil. Enfim, vamos lá. Ele diz o seguinte: essa sopa de lama tóxica que desce no Rio Doce descerá por alguns anos toda vez que houver chuvas fortes e irá para a região litorânea do Espírito Santo, espalhando-se por uns 3.000 quilômetros no litoral norte e uns 700 quilômetros quadrados no litoral ao sul, atingindo 3 unidades de conservação marinhas, comboios, APA Costa das Águas e Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, que juntos somam uns 200.000 hectares no mar. Os minerais mais tóxicos, que estão em pequenas quantidades da massa total da lama, aparecerão concentrados na cadeia alimentar por muitos anos, talvez uns 100 anos. Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz é um dos mais importantes criadores marinhos do Oceano Atlântico. 1 hectare de criadouro marinho equivale a 100 hectares de floresta tropical primária. Isso significa que o impacto no mar equivale a uma descarga tóxica que contaminaria uma área terrestre de 20 milhões de hectares ou 200.000 quilômetros quadrados de floresta tropical primária. E a mata ciliar também tem valor em dobro. Considerando as duas margens, que são 1.500 quilômetros lineares, vezes 2, 3.000 quilômetros quadrados, ou 300.000 hectares de floresta tropical primária, vocês não fazem ideia. O fluxo de nutrientes de toda a cadeia alimentar de 1/3 da região sudeste, o eixo de meio do Oceano Atlântico Sul, está comprometido e pouco funcionar por no mínimo 100 anos. Conclusão: essa empresa tem que fechar. Além de pagar pelo assassinato da quinta maior bacia hidrográfica brasileira, eles debocharam da prevenção e são reincidentes em diversos casos. Demonstram incapacidade de operação crassa e com consequências trágicas e comensuráveis. Como não fechar? Representa um perigo para a segurança da nação. O que restava de biodiversidade castigada pela seca agora terminou de ir. Quem sobreviverá? Quais espécies de peixes, anfíbios, moluscos, anelídeos, insetos aquáticos jamais serão vistas novamente? A lista de espécies desaparecidas foram quantas? Se alguém tiver informações, ajudariam a pensar. Barragens e lagoas de contenção de dejetos necessitam ter barragens de emergência e plano de contingência. Como licenciar o projeto sem esses quesitos cumpridos? Qual a legalidade da licença para a operação sem a garantia de segurança para a sociedade e o meio ambiente? Mar de lama. Mas não seria melhor evitar que a lama chegasse ao mar? Quem teve a brilhante ideia de abrir as comportas das barragens rio abaixo, em vez de fechá-las para conter a lama e depois retirar a lama do calha do rio? Quem ainda pensa que o mar tem poder de diluição da poluição? Isso é um retrocesso da ciência de mais de um século. Sendo o Rio Federal, a jurisdição é do governo federal, portanto, todos os encaminhamentos devem ser feitos ao Ministério Público Federal. André Husky, Estação Biológica Marinha, Augusto Husky, Aracruz, Santa Cruz, Espírito Santo. E a última citação
A última citação é de uma moradora de Governador Valadares, Tatiana Carvalhais. No dia 5 de novembro, na cidade de Mariana, Minas Gerais, 2 barragens de rejeitos da Samarco Mineração e Vale se romperam, causando uma enxurrada de lama que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, causando mortes e desaparecimentos, destruindo famílias e trazendo pânico àquela população. Mas o estrago não para por aí. Essa lama, comprovada que é tóxica, veio passando por diversas outras cidades, chegou aqui na Princesa do Vale, invadiu o nosso rio, acabou com a nossa água. A cidade não tem água, é isso mesmo, não tem água, nem no rio, nem nas torneiras. Não há abastecimento de água e a previsão é que isso irá durar no mínimo 30 dias. E o que é ainda pior, não temos água nem para comprar. Sim, é verdade, acabaram os estoques dos supermercados. Estamos todos desesperados por água. É fácil saber quando chega um caminhão com água. Há filas quilométricas com pessoas e seus galões para comprar água, que muitas vezes são limitados à venda de 1 ou 2 galões por pessoa. É surreal, as pessoas brigam por água. Boletins de ocorrência são feitos por causa das desavenças. Ladrões agora roubam água. É perigoso andar na rua com um galão de água. Estão roubando mesmo. E além dos ladrões descarados, há também aqueles que se aproveitam do momento, comerciantes sacanas que elevaram o preço do galão para obter lucro exorbitante dessa população que tanto sofre. Os caminhões com água que chegam a Valadares estão vindo escoltados pela polícia. Acha que é exagero? Não é não. Saquearam carga de galões de água. Valadares vive dias de puro terror. O clima é de medo, apreensão, incerteza, desespero e muita tristeza. Universidades, escolas, comércios estão parados. A cidade fede. As pessoas vão para as pontes ver o antigo rio, incrédulas, e saem de lá na mais profunda tristeza ao ver milhares de peixes agonizando sem água e não sabendo como será Valadares no futuro. Tatiana Carvalhais. Depois das citações, enfim, eu vou fazer alguns comentários e tentar ligar isso ao que me trouxe aqui. Cosmopolítica. Quando saí de casa na semana passada, pensava vir aqui falar do trabalho que vimos realizando há anos, IBAN, os artistas Runiquim e eu, de uma perspectiva literária e linguística, porém algo mudou no caminho, e a terra entrou na minha fala de maneira devastadora. Sim, faz parte. A grande filósofa belga Isabelle Stengert cunhou uma expressão para referir-se ao que estamos vivendo no planeta e nas ciências humanas, a intrusão de Gaia, isto é, a intrusão da Terra. Como não falar hoje sobre isso, se a Terra irrompe como problema urgente? Estou falando da tragédia da Vale, sim, mas também dessa lama do Código de Mineração que vem arrastando IRSA, Belo Monte, PEC 215, e não se trata de falar de ecologismo ou jornalismo ambiental, 2 competências que não suporto. Estamos tratando de outro assunto. Se o humano e sua força destrutiva se tornam uma potência geológica, isso é, sim, um problema para as ciências humanas também. Isso pode ser pensado, inclusive, como o grande problema das ciências humanas, pois como pensar a perspectiva e os pressupostos com que olhamos os outros povos, as outras espécies? É em relação a esse etnocentrismo e a esse especismo que gostaria aqui de apresentar o trabalho do Macu e o tipo de pacto etnográfico ou de zona autônoma temporária que pensamos resultar dessa zona de vizinhança entre distintos regimes de pensamento. Mas espera, o que tem a ver arte e ecologia? Será que é porque desenhamos animais e plantas? Não, não é o fato de desenharmos animais e plantas, não é disso que se trata. Pensamos que operamos numa ecologia que não se restringe ao que se costuma chamar de natureza, em oposição à cultura, separação que constitui o mito por excelência do pensamento ocidental, mas numa ecologia que atravessa as subjetividades, socialidades, a ciência, etc. Talvez uma cosmopolítica, já que começamos com Stengert, termo também referido por Gerson Banil em sua fala. Desse modo, o que quero fazer a partir daí é começar a tratar do Macu e do projeto Espírito da Floresta a partir de um diálogo com a obra recém-publicada de Bruce Albert e Davi Yanomami, A Queda do Céu. Esse livro, que levou quase 30 anos para ser escrito, consiste basicamente no exercício xamânico em que Davi nos descreve detalhadamente como os Chapiri veem o mundo e principalmente como veem a nós, os brancos. Ele também consiste, de certa forma, em um tótem para uma antropologia contemporânea que articula, na noção de cosmopolítica, 2 problemas, o perspectivo ameríndio e o antropoceno. Cosmopolítica seria uma outra maneira de ver aquilo que chamamos um dia de animismo, para, de certa forma, zombar do pensamento indígena, porque nos diziam que tudo o que sabiam, aprenderam e aprendem no exercício dessa cosmopolítica. Feridas narcísicas. Quero contar uma experiência que tive quando estive pela primeira vez entre os Kaiowá, entre os povos indígenas, em 2000, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Passei um mês acompanhando o trabalho dos professores nas escolas e escrevi um relatório. Quando estava indo embora, a professora Edna Souza, filha do grande líder Marçal de Souza, assassinado em 1983 pelo agronegócio, coordenadora do projeto de educação, me presenteou com Nhandarambapã.
O grande acervo das artes verbais, Kaiowá. Nesse livro, ela escreveu uma epígrafe em que dizia que esperava que eu fosse uma estrela brilhante para o meu povo. O leve desapontamento que tive na hora, visto que esperava ser uma estrela brilhante para os Guarani, guardo até hoje como grande lição que ela me deu, então. Nós, os Guarani, não precisamos de ajuda. Vocês que precisam. O crime da Vale escancara de vez como funcionam os quatro poderes no capitalismo. Além do marco de um dos maiores, se não o maior crime socioambiental de nossa história, estamos diante de um outro marco, acredito. Trata-se de um marco de linguagem. O modo como a empresa pôde se servir dos meios de comunicação que possuem concessão do Estado para sua gerência de relações públicas. A mídia foi delegada a função de manter imaculado de lama o novo Código de Mineração em preparação. Mas e a universidade? Não. Não a universidade enquanto parte da sociedade solidária às vítimas desse crime, mas enquanto potência de pensamento. E essa universidade de resultados está comprometida com quem? Como lidar hoje com o prêmio Sustentabilidade da CAPES, patrocinado pela Vale? É disso que se trata. É isso que precisamos refletir quando nos dispomos a ajudar os povos indígenas. Quem realmente precisa de quem? Como disse Marcela, não tenho respostas, apenas perguntas. Sabemos que o antropólogo Pierre Classes, quando revolucionou a antropologia política, cunhando o termo sociedades contra o Estado, referia-se não simplesmente a como se organizavam os povos ameríndios, mas a maneira de percebermos esses povos do continente sempre como povos a quem falta algo. Sociedades sem escrita, sociedades sem história, sociedades sem Estado, sem fé, sem lei, sem rei, como disse o Edson. Porém, quando as tomamos como sociedades contra Estado, afirmamos sua positividade, a possibilidade da multiplicidade de um outro movimento que não leva necessariamente até nós, os civilizados. Já que são aquelas sociedades que criam dispositivos para inviabilizar a concentração de poder, isto é, o Estado, e tudo mais que vem com ele. Com esse movimento, Clastres propunha que o pensamento selvagem, no sentido que o antropólogo Claude Lévi-Strauss dá ao termo, não era um instrumento para explicarmos, amansarmos ou até defendermos os indígenas, e sim um instrumento para percebermos, a partir da perspectiva indígena, como o Estado está impregnado em nosso pensamento acadêmico, em nossa percepção, em nossa linguagem. Vou contar outra história. Ela está no sonho. É rápida. No filme, talvez não se perceba bem. Em 2012, fomos convidados a falar no CESTA, Centro de Estudos Ameríndios, na USP. Quero que me entenda, não falo de pessoas, falo de uma mentalidade que pode nos ensinar algo. E reitero que isso não é uma denúncia, não estamos nos vitimizando. Só quero apresentar como se dá um conflito de pensamentos em uma experiência prática. O vídeo está disponível na íntegra, na página do Sexta, no Vimeo. A professora e antropóloga Dominique Gallo, que coordena o grupo, pergunta a Iban, que está a seu lado. Toda a primeira parte da pergunta, eu vou ao que interessa. A Dominique diz, vou te dizer que minha pergunta é de muita curiosidade, porque, em geral, na Amazônia, os programas de formação de pesquisadores indígenas na universidade não são lá muito bons. Eu queria entender o que você sentiu, qual foi a diferença, se a universidade te trouxe novas ideias de fazer pesquisa, ou se você continua pesquisando como você aprendeu no começo. O Iban responde, realmente, a universidade é uma instituição maior, mas, ao mesmo tempo, a universidade tem que aprender comigo. E os alunos da pós-graduação continuam perguntando, né, fazendo outras perguntas para o Iban. Iban, você falou que a universidade tem que aprender com você. Eu queria saber como isso acontece. O Iban responde, meus conhecimentos são diferentes, mas mesminho conhecimento. Eu sou da cultura diferente. Eu aprendo com a universidade tem que aprender comigo. É isso que eu estou olhando, eu estou vendo isso acontecer. Aí um aluno pergunta, dá um exemplo, Iban? Aí ele dá o exemplo, né? Eu falo na minha língua, Naimampu e Ubucan. Você entende? Não. Aí você tem que me perguntar. Só, assim, né? Só para que vocês não entendam, assim, o Iban não está fazendo uma tradução das palavras. Ele está falando assim, como funciona a poética do pensamento dele, né? Por parataxe, né? Ele não está traduzindo as palavras, né? Isso é importante de... Aí a Dominique ainda, né, querendo dar continuidade à contenda, ela fala assim, mas você criou alguma disciplina nova, ou você e os outros índios têm que se encaixar dentro das disciplinas que os acadêmicos... É isso que eu queria entender, se você criou, se a universidade aprende com você, a universidade mudou o seu programa com base na tua sugestão, ou ainda se vocês se encaixam dentro do... Aí o Iban diz assim, não, nós se encaixa dentro do... E silencia.
Próximo tópico. Literatura indígena. Eu tenho uma citação pequena, é um livro de Deleuze e Guattari, chama Por uma Literatura Menor. Eles falam assim, quantas pessoas hoje vivem em uma língua que não é a sua? Ou então não conhecem mesmo mais a sua? Ou não ainda, e conhecem mal a língua maior de que são forçados a se servir? Problema dos imigrados e, sobretudo, de seus filhos. Problema das minorias. Problema de uma literatura menor, mas também para nós todos. Como arrancar de sua própria língua uma literatura menor, capaz de escavar a linguagem e de fazê-la ecoar seguindo uma linha revolucionária sóbria? Como devir o nômade e o imigrante e o cigano de sua própria língua? Kafka diz, roubar a criança no berço, dançar sobre a corda bamba. Né? E aqui a gente não está falando só de linguagem, né? Estamos falando não é só de línguas em contato, estamos falando também de pensamentos em contato. Falando de literatura, vou enfocar rapidamente uma noção que me parece central para fazer uma articulação entre o que entendemos por literatura e a imagem que podemos fazer do Macu. Trata-se da noção de autor. A noção de autoria sofreu um grande golpe com a polifonia de Bakhtin, que Bakhtin soube ler e explorar como conceito na literatura de Dostoiévski. Outro golpe na ideia de autor que nos interessa aqui marcar é aquele sofrido pela obra de Foucault, que se interessa por ela não mais apenas no escopo literário, mas também na ciência e em toda a produção do pensamento ocidental. O problema, o que é um sujeito, o que define uma pessoa, colocado insistentemente por Foucault, é ainda retomado por Deleuze e Guattari quando recebe seu golpe final no século passado. Penso que sua noção de literatura menor, conceito elaborado a partir da obra do escritor tcheco Franz Kafka, assim como o conceito de agenciamento coletivo de enunciação, radicalizam antropologicamente, se posso dizer, o conceito de autor já fraturado por Bakhtin e Foucault. Em que consiste um sujeito? O que é uma pessoa? Né? Foucault perguntava o que é um autor. Esse é hoje também um dos problemas fundamentais para aqueles que, da perspectiva ocidental, se dedicam a dialogar com ou entender o pensamento ameríndio e, com essa perspectiva indígena, se voltam para o que sobrou de nossa imagem do sujeito. O que é uma pessoa? Quem é uma pessoa? Quem pode dizer nós, os humanos? O que se quer dizer com o Runiquim casou com a jiboia, aprendeu com a jiboia? O que os Runiquim podem estar nos dizendo quando cantam os ensinamentos que vieram da boca da jiboia? Ou do pensamento música do Cipó Nishipã? Quem são os integrantes do Macu? São apenas as pessoas aqui pintando? São apenas os indígenas? Ou podemos ser, sobretudo de maneira molecular, todos os Macu? Todos que cantavam, por exemplo? O que é nosso e o que é deles quando dizemos que o animismo ameríndio se explica pela noção de crença? E se alçássemos essa crença ao status de pensamento? O que veríamos nas paredes dessa sala quando ecoam os cantos Runimecá em termos de conhecimento? Né? E aí eu lembro os petroglifos de Rossio. O que veríamos... O que veríamos nas paredes dessa sala quando ecoam os cantos Runimecá em termos de conhecimento? O certo é que se trata sempre de nos voltarmos para os nossos pressupostos, quando nos dispomos a julgar esse outro conhecimento, esse conhecimento que se volta para interagir com o nosso, apesar de todas as nossas negativas. Quando nos aproximamos de um regime de criação em que nossos recursos, escrita alfabética, artes visuais, pesquisa acadêmica, audiovisual, arte eletrônica, etc., interagem com o xamanismo, como é o caso, ou ainda, quando tais recursos operam ou são apropriados por um pensamento selvagem ou xamânico, nossas noções de arte, autoria, leitura, entre outras, precisam ser vistas com um certo cuidado, pois tais termos podem já não dizer mais a mesma coisa. Enquanto buscamos entender suas artes verbais para encaixar em nosso cânone, instituir prêmios literários, realizar traduções, criar leis para obrigar a adoção de obras indígenas, disponibilizar nas escolas como política pública, etc., dificilmente vamos entender que ponte é essa em que consiste o Macu. Dificilmente vamos entender que não se trata de uma ponte metafórica, trata-se da possibilidade de interagirmos com outro pensamento em termos que já não são mais os nossos. Pensamento selvagem. O antropólogo Pierre Clastres, em um pequeno e maravilhoso texto que se chama Entre o Silêncio e o Diálogo, né, trata de uma questão que me parece que o persegue por toda a sua obra. De que natureza é nossa incapacidade de nos comunicarmos com os povos originários deste continente? Né? Essa é a questão. De que natureza é nossa incapacidade de nos comunicarmos com os povos originários deste continente? O uso que ele faz do nós merece atenção.
Nós somos os ocidentais, os colonizadores, os antropólogos, etc. Porém, cuidado aqui. Trata-se de um texto sobre Lévi-Strauss, o que muda a natureza desse pronome nós. Quando nos referimos a nós e eles, a partir de Lévi-Strauss, falamos de pensamento, de uma maneira muito distinta da que se falava até então. Até então, década de 60, quando escreve o Pensamento Selvagem, os indígenas eram considerados primitivos, ou como se estivessem numa espécie de infância do pensamento. Com Lévi-Strauss e a ideia de pensamento selvagem, isso muda e abrimos uma dimensão em nossa tradição epistêmica e ontológica para imaginar imaginações diferentes da nossa. Voltando a Clastres, a ele interessa justamente isso. Como podemos imaginar, com Lévi-Strauss, uma outra imaginação se o que define o nosso pensamento é a violência com o outro, o silenciamento violento da alteridade justamente no plano do pensamento? Para resumir, Clastres conclui apontando para as monumentais mitológicas de Lévi-Strauss que se trata de criar uma nova linguagem. Percebam, essa nova linguagem me interessa, pois penso que ela funciona como uma chave, não para explicar o que Iban está fazendo, mas para que nos demos conta da dificuldade que é para nós sairmos do cerco instaurado por nossa imagem do pensamento. Trata-se, portanto, de uma chave que nos permite saber, ao menos, em que consiste imaginar uma outra imaginação, ou compreender o que acontece quando o nosso pensamento se encontra ou se confronta com um pensamento outro, já que esse é o problema fundamental que atravessa a obra de Lévi-Strauss. Não quero, portanto, aqui incorrer no erro de explicar Iban, explicar o Macu, explicar os Runiquim. O que pretende é criar referências para que nós, que estamos aqui, possamos interagir com esse tipo de cosmopolítica que esses pajés artistas constroem com seus aliados acadêmicos ou artistas, aliados que é sempre, né, um aliado, que é sempre um inimigo possível, né, aquele aliado que é sempre um possível inimigo, que eles constroem com esses aliados acadêmicos por um lado e que constroem com seus aliados espíritos por outro lado, para dar continuidade à sua velha guerra pela supervivência. Não pela sobrevivência, mas pela supervivência. Por isso, acredito que se trata, sim, de literatura, isso que fazemos. Porém, não de uma literatura entendida em nossa tradição representacional, em que o livro é a imagem do mundo, mas buscar o rizoma que abre o livro para todas as conexões cósmicas, um livro vivo, um livro cantado, um livro ritual com todas as suas dimensões semióticas, corpo, tempo, espaço, velocidade, sons, imagens, etc. Eu dizia a Ana Pizarro que retomaria sua fala de onde parou, porque penso que outras maneiras de ler a literatura se abrem em momentos de uma revolução tecnológica dos meios, uma revolução de tantas dimensões como esta que passamos, na qual se redefine completamente a nossa relação com a linguagem, mas que redefine sobretudo o que somos. Penso que vivemos uma revolução nas proporções da que viveram os gregos com a invenção e a prática do sistema alfabético, assim como aquela transformou a percepção do mundo, o corpo e a própria realidade, instaurando uma ontologia própria. Nessa revolução que vivemos, aprender a ler implica transformar a percepção e transformar o que entendemos por mundo, corpo, percepção, humano. Nesse processo, aproveitando-se dessa revolução, os Runiquim veem aqui uma brecha, uma entrada para o mundo até então fechado para essas outras línguas e esses outros pensamentos, humanos e extra-humanos, como a fala da jiboia, do jacaré, do cipó nixipã e tantos outros espíritos Yuxibu que nos incitam a experimentar as delícias da terra, assim como nos incitam a nos impactarmos com o mar de morte da mineradora Vale. É isso.